Vamos lá. Agora aqui para fechar a parte final aqui, ó, a gente vai dar uma passadinha bem rápida aqui para falar quais são os impostos de competência dos estados e dos municípios. Então aqui, ó, só para a gente dar uma passadinha na Constituição aqui, artigo 55 vai falar dos impostos de competência dos estados do DF, que é o que? DCMD, imposto, transmissão, caso a morte e doação de quaisquer bens ou direitos, o ICMS e o IPVA, artigo 55, inciso 1, 2 e 3. E lá no artigo 56 vai falar o que aqui, ó? Impostos dos municípios, que vai ser quais aqui, ó? IPTU, ITBI e o ISS. IPTU, Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana. ITBI, que é Imposto de Transmissão Intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, qualquer natureza ou associação física. E o último aqui, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, não compreendidos lá no artigo 535, inciso 2, que é o ICMS, ou seja, que o serviço que não for do estado será de competência do município. E aí, ó, é legal aqui ver o que aqui, ó. Agora a gente vai fazer aqui o que? Uma vista bem legal do ICMS e do ISS, que é o que a gente acha que vai ter mais incidência de cair na prova. Então a gente viu aqui o seguinte. Na prova ele fala sobre noções gerais de tributos, que é o edital do contador do TJ de contabilidade tributária, mas a gente vai dar uma ênfase aqui no ISS e no ICMS. Vamos lá? ISS, primeiro aqui para a gente poder começar. Artigo 56 vai falar o que? Compete aos municípios instituir impostos sobre os serviços de qualquer natureza, não compreendidos lá no artigo 5562, que é a questão do ICMS. A gente então viu aqui que quando não couber ICMS, cabe ISS. Beleza? Deixa eu só colocar aqui o material no ponto aqui para poder fazer isso tudo certinho aqui. Vamos lá. Então vamos lá no artigo 156 da Constituição para a gente poder falar aqui, que vai ser o seguinte aqui, ó. Artigo 56. Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 552, definidos em lei complementar. E a lei complementar já existe, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Em relação ao ISS, cabe a lei complementar o seguinte: fixadas alíquotas máximas e mínimas, que é o que cabe a primeira lei complementar, e excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. E também aí cabe a lei complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. O ISS é o determinado imposto por dentro. Vamos continuar aqui, ó. A lei complementar 116 de 2003, que regulamentou o ISS, vai falar o seguinte: as alíquotas máximas do imposto sobre o serviço de qualquer natureza são as seguintes. Aí o inciso 1 foi vetado, que estava na lei, um alíquota mais foi vetado, só que o máximo está aqui. 5% é o valor máximo de alíquota de ISS. Fato gerador do ISS, está lá na lei complementar também. O ISS, de competência dos municípios e do DF, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa. No final da lei complementar vai ter uma lista anexa lá dizendo onde cabe ISS. Ainda que esses serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador. Isso aqui é importante também para poder caracterizar que a incidência do ISS aqui é bem ampla. Parágrafo primeiro aqui lá na lei complementar vai dizer o seguinte aqui, ó. O ISS incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Parágrafo segundo lá na lei complementar vai falar o que aqui, ó. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Ó, que é importante, ó. Ressalvadas as exceções, as operações incidentes sobre ISS não ficam sujeitas ao ICMS, ainda que envolva fornecimento de mercadorias. O imposto de que trata essa lei complementar incide ainda sobre os serviços
prestados mediante utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. De novo, o imposto de que trata essa lei complementar, que é o ISS, incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. E a incidência do imposto do ISS não depende da denominação dada ao serviço prestado. Continuando aqui, ó, agora na lei complementar vai dizer onde não incide ISS. Só pra gente deixar aqui, ó. Lá no artigo 2º da lei complementar vai falar aqui, ó, não incide ISS sobre as exportações de serviços para o exterior, primeiro caso aqui, e também não incide ISS sobre a prestação de serviços em relação de emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros do Conselho Consultivo ou de Conselho Fiscal de sociedades e de fundações, bem como os serviços de sócios-gerentes e dos gerentes delegados. Então, esse aqui não incide ISS. Também não incide ISS sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários. Não incide ISS sobre o valor dos depósitos bancários. No caso aqui do principal, juros e acréscimos monetários relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Aí, ó, uma ressalva aqui do seguinte: não se enquadra no disposto do inciso 1, que é a exportação de serviços para o exterior, ou serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Então, nesse caso aqui, vai incidir impostos. Quando ele fala que não se enquadra, porque aqui um vai falar que não incide, não incide ISS sobre exportação, mas aí incide ISS sobre os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito lá no exterior. Nesse caso vai ter ISS. Parágrafo 7 da Lei Complementar 116 vai falar que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. E aí, local da prestação vai estar lá no artigo 3º da Lei Complementar. O serviço considera-se prestado e imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto em algumas hipóteses que estão lá no inciso 1 a 23 da Lei Complementar. Porque a regra, no caso aqui do ISS, é o que? É o ISS devido no local do prestador de serviço. Aí, no caso, essa regra, mas aí tem alguns casos que vai estar previsto que o ISS é devido lá no local do tomador de serviço. Aí vai estar definido lá nos incisos 1 a 22 do artigo 3º. Continuando aqui, ó, o ISS, o sujeito ativo são que os municípios. E o sujeito passivo do ISS é o prestador de serviços, empresa ou profissional autônomo com ou sem estabelecimento fixo. Aí, ó, na prova aqui que a gente vai ter que ver aqui, que vai cair na prova lá do TJ de São Paulo aqui, vai cair no caso de calcular ISS aqui, casinhos práticos. Ele vai querer saber como é que contabiliza. Nesse caso aqui, ó, lá em 2013 caiu uma questão do seguinte, que é só pra gente poder comentar aqui e fechar esse bloco de ISS. O que ele perguntou aqui na prova aqui, ó. A prestação de serviços implica o pagamento do ISS, normalmente tributado às alíquotas de 2 a 5%. E aí ele quer saber o seguinte: uma sociedade formada por 3 contadores prestou serviço no valor de 10 mil, a alíquota de 5%. Aí ele perguntou qual que é o lançamento a ser efetuado pela emissão da nota. Qual que é a contabilização? Aí, se prestou serviço, qual que é a contabilização? Vai ser o quê? Débito de conta a receber. No caso aqui, se o serviço foi de 10 mil, vai colocar na conta a receber 10 mil. Aí vai colocar o ISS de 500 reais aqui como despesa, porque não foi retido, foi o ISS do prestador nesse caso aqui. Aí vai colocar receita de serviços de 10 mil. E aí vai colocar o ISS recolher no passivo de 500 reais, ou seja, duas contabilizações. Crédito no contas a receber e débito na receita de 10 mil, ou seja, receita de 10 mil e contas a receber 10 mil. E um outro lançamento que é o que? Despesa com ISS de 500 reais, que é 5%, e crédito de ISS recolher de 5% de 500 reais. Como o imposto é por dentro, então eu não tenho que
acrescentar R$ 500, vai estar já embutido no valor os R$ 500 aqui, entendeu? Só que aí qual que vai ser a questão? Vai ser o que? 10 mil de receita, aí a despesa de 500 vai ser como está por dentro, vai ser como se fosse um líquido de 9.500 para a empresa que prestou o serviço. Beleza? Deixa eu chamar outra questão aqui, ó. Aí em 2013 perguntou o seguinte aqui, ó, o ISS não incide sobre, de acordo com o lei complementar, não incide sobre a prestação de serviços dos sócios gerentes. Então isso aqui foi uma questão que caiu em 2013, falando sobre o ISS, que não incide sobre a prestação de serviços dos sócios gerentes, que a gente acabou de ver lá atrás. Ok? Agora aqui vai ter o ICMS, mas eu vou fazer uma pausa aqui pra gente começar esse ICMS num outro bloco, porque esse ICMS aqui é um pouquinho grande, e aí é legal ter cada item no seu bloco. Deixa eu ver aqui, ó. Tem bastante coisa. Tem questão aqui que dá pra gente ver também, ó. Vamos fazer uma pausa aqui. A gente volta já.